E aí, meus queridos, começar aí uma parte nova, a nossa filosofia, a lógica na Antiguidade e na Idade Média. Nessa aula de hoje eu vou fazer uma pequena introdução e as discussões assim que tem a ver mais com a teoria a gente vai conversar nas próximas aulas. Certinho? Então, meus queridos, vamos começar falando um pouquinho da lógica, de como é que ela foi estruturada para chegar no ponto onde que ela chegou. Eu começo falando com vocês, imagino, provavelmente vocês já ouviram, isso é lógico, isso não é lógico. Muitas vezes a gente fala isso hoje em dia, querendo mostrar o quê? Uma certa forma como a gente fala diante de uma ideia, como a gente expõe diante de uma ideia, como o nosso raciocínio vem daquilo. Quando você fala que ele é lógico, quer dizer, isso é racional, isso é certo. Não é mais ou menos assim? E isso vem um pouco da base dela para tentar interpretar e criar mecanismos para que, ao você observar algo ou falar algo, você tenha uma coerência nessa sua fala. Ela é ordenada de uma forma coerente. Então a lógica ela trabalha em função muito dessa coerência. E aí se a gente imagina Parmênides, quando ele fala que as coisas permanecem idênticas, ou Heráclito que fala que as coisas são contrárias, o que nós temos isso? Fala sobre identidade e contradições. Um pouco daquilo que a gente trabalhou e tentar rememorar rápido aqui, daquele ser e não ser, que são suas contradições, e o devir a ser, que ele tem essa transformação, mas ele ainda se torna, ele ainda tem uma identidade por ali. Então você vê que através dessa forma racional deles pensarem, o mundo, eles vão construir seus argumentos através de uma razão. E através desses dois momentos que Zenão e depois Sócrates e Platão, eles vão construir a ideia da dialética. Que aí você começa a estruturar um pensamento para organizar essas ideias. Então você tem uma ideia primeira, você vai discutir sobre ela, ver até onde, até que ponto ela se torna verdadeira ou falsa através de novos argumentos, e você reestrutura a forma de você olhar esse seu primeiro argumento. Olha como você usa tanto das contradições e tanto da identidade para você criar mecanismos que conseguem fundamentar sua observação, o discurso por determinado objeto. Isso é o pensamento que vai desencadear essa ideia da lógica. Por isso que aqui eu estou falando de antecedentes da lógica. Como que você vai trabalhar de uma forma racional essas interpretações e esses eventos. E aqui um pouco contrário à dialética, a gente tem a retórica, que também é importante observar como que uma fala que é dirigida, quando você sabe para quem direcionar, que no caso da retórica era, era um discurso, era um aprendizado que era dado para a elite grega, para poder falar nas ágoras, para poder falar no grande público. Então você aprendia como falar e como se direcionar ao público, tentando buscar mecanismos que contenham uma certa racionalidade para atingir esse objetivo. Imagina eu falando com vocês, eu tenho que saber como eu vou falar para vocês e como que vocês vão aceitar as minhas ideias. E você precisa ter um entendimento do todo para fazer isso. E muitas vezes você pode usar até falas ou ideias
que não são verdadeiras, mas que o grande público acata como verdade. Então você arruma um mecanismo de que direcionar sua fala para esse grande público, de uma forma racional, sabendo para quem você fala, de onde você fala. E aqui você vê mais uma vez esses mecanismos que encontram uma racionalidade com o seu objetivo. Então você tem aqui uma estrutura de pensamento. Então esse conjunto que vai ferver as ideias da lógica, eles vão estar através dessas produções em que as ideias elas vão minimamente se chocar e algumas vão se sobressair. E aí se vale dessa ideia. Enunciar essa fala enquanto verdadeira, trazer o seu argumento à tona de uma forma mais precisa. Então você precisa entender como que você vai fazer isso. Justificar a ação das suas falas. E a partir disso também entender com quais mecanismos você vai olhar para determinado objeto, começar a traduzir a sua essência também dessa forma, enquanto verdade. E aqui já adiantando um pouquinho, porque, mais uma vez, entre essa identidade e contradição da dialética e da retórica, a gente vê que a gente tem espaços que são distintos. Muitas vezes elas são opostas, mas esses opostos eles vão começar a estruturar e fundamentar essa forma dessa racionalização. Essa racionalização enquanto análise, enquanto percepção. Então aí nós vamos começar a trabalhar com princípios fundamentais que vão estar associados com esse objeto, como você vai fazer o seu argumento ser verdadeiro, como que você vai observar essa essência enquanto verdade. E aqui eu vou estar falando para vocês, mas está lá na página 37. A gente tem o primeiro, né? São 3, esses princípios fundamentais. O princípio de identidade. E aqui eu vou ler e vou usar o exemplo para não ficar muito solto, né? E não ficar muito confuso. Princípio de identidade. Cada coisa possui uma essência própria, um modo de ser que pertence idêntico e pelo qual ele pode ser percebida, pensada, definida. Exemplo, se vocês olharem a figura ali, um triângulo tem 3 lados. Ah, mas o triângulo é equilátero, ele é isósceles, ele é retângulo, ele é obtusango e não sei mais quantos nomes possam ter. Se você vê 3 lados, você vai saber que aquilo é um triângulo. É lógico que, aí já como parênteses, né? Os triângulos eles se comportam de formas diferentes. Mas mesmo assim eles são triângulos. Então a essência dele é o quê? É ser um triângulo. Ela muda? Não, porque se ela mudar, ela não vai ser mais o triângulo. Aí a gente já cai nesse segundo princípio, o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ao mesmo tempo existir ou ser pensada como o que é e como o contrário de si mesma. Exemplo, um triângulo não pode ser e não ser uma figura de 3 lados. Meu Deus, que loucura é essa? Se eu pego para vocês e falo o seguinte, um triângulo, vocês vão falar uma figura de 3 lados. Se eu desenhar um quadrado e falar para vocês isso é um triângulo, não tem como, porque o triângulo já está definido, ele já está montado, modelado, definido como uma figura de 3 lados. Então ele não pode ser uma figura de 3 lados e ser uma figura de 4 lados. Eu não posso apresentar um novo argumento mostrando que esse novo argumento é o mesmo que o anterior, sendo totalmente diferente. Aí você vai ter que associar a condição da identidade dele e mostrar, olha, ele não pode ser um triângulo porque o triângulo já está fundamentado dessa forma. Você poderia falar o seguinte, o triângulo retângulo é diferente do triângulo isósceles.
Aí é definição entre eles, mas vai mostrar uma nova identidade. Mas isso aqui mostra o quê? Um triângulo não pode ser um quadrado. Ou eu não posso mostrar uma outra figura qualquer e falar que aquilo é um triângulo, porque você já existe uma definição sobre o que é o triângulo. Certinho? E o terceiro, o princípio do terceiro excluído. Uma coisa será isso ou o contrário disso, não havendo uma terceira possibilidade. Exemplo: ou essa figura é um triângulo ou não é um triângulo, e não há uma terceira possibilidade. Meu Deus, o que é isso? Eu pego e falo para vocês, isso é um triângulo. Ok, isso não é um triângulo. Ok, não tem como ele ser a negação disso. Não existe, na verdade, calma, não existe haver uma terceira negação sobre isso. Porque se você parar para pensar, se você começar, ele não é um triângulo, ele não é uma abóbora, ele não é uma bola, acaba que isso tudo cabe no sentido de que ele não é um triângulo. E não existe você negar essa negação. Não sei se ficou um pouco confuso por causa dessa relação do ser e do não ser. Porque se ele é, ele é. Se ele não é, ele não é. E não tem como você negar. Você vai negar o quê? O que já é negado? Então, para o argumento se mostrar sólido, ele tem que ter essas três vertentes. E nesse terceiro princípio, ele tem que saber e ser pontuado dessa forma. Em saber também a sua negação. Tentando voltar aos exemplos que eu tenho dando, se é um triângulo, não é um quadrado. Você sabe muito bem a condição de cada um. Certinho, meus queridos? Então é através desses princípios e dessas ideias que a gente vai começar a mapear essa lógica na Antiguidade e na Idade Média. Aí eu vou apresentar para vocês algumas letrinhas que foram usadas, algumas ideias, e espero que não fique tão confuso. E que vai estar muito próximo também ao que a gente já estudou anteriormente. Sobre os predicados, sobre o sujeito. Mas a gente vai voltando com calma. Na verdade, a gente não vai voltando. Nas próximas aulas eu retomo algumas ideias de uma forma bem mais simples, para a gente não se estender muito. Certinho, meus queridos? Então é isso. Hoje é isso.